Olá, estamos nos estúdios do 34º Congresso Espírita do Estado de Goiás, tendo a alegria de receber a nossa amiga Cíntia Vieira Soares. Ela que é graduada em Música, com mestrado em Educação e também assessora da área de Infância e Juventude na Federação Espírita Brasileira. E ela está lançando a sua nova obra, A Gênese do Bebê. Nós vamos conversar um pouco com ela a respeito dessa obra. Cíntia, bem-vinda aos nossos estúdios. Eu quero te perguntar, qual foi o objetivo dessa obra? Muito obrigada pela oportunidade. A proposta desse livro foi discutir questões voltadas para a área científica. Nós percebemos ao longo desses anos já de atividade de evangelização de bebês que nós temos uma base doutrinária bem sólida a respeito do assunto, mas que ainda faltava algumas pesquisas na área da ciência voltadas para a solidificação desse assunto de forma mais que na verdade pudesse trazer conhecimentos mais seguros para as pessoas que estavam desenvolvendo atividade na área. Você, Cíntia, que tem publicações a respeito desse tema e que hoje é uma referência nesse assunto, inclusive internacionalmente, nós gostaríamos de saber aonde de fato começa essa gênese do conhecimento do bebê. É interessante essa pergunta porque quando nós tivemos essa ideia, né, de escrever e discorrer sobre essas pesquisas que existem já na atualidade, nós descobrimos um documentário que chama O Começo da Vida. E é uma produção muito bem feita, de muita qualidade e que aborda toda essa primeira infância, todo o desenvolvimento da criança, a importância de todos os aspectos no desenvolvimento saudável e equilibrado dessa criança. Então, nós tivemos a ideia de aproveitar essas pesquisas para fazer uma interface com a doutrina espírita. Como a doutrina enxerga esse conhecimento, essa forma de aprender do bebê? Então, uma das perguntas que a gente traz no livro é: o bebê ele realmente pode aprender? Quais os conhecimentos? Qual que é a gênese? Onde que se inicia essa oportunidade que ele tem de assimilar, né? E aí nós vamos trazer pesquisas que comprovam, que mostram que o bebê, na parte científica, aí nós não estamos falando somente da doutrina, mas na parte científica, que estudos, né, comprovam que o bebê ele tem já assimilação até no início da gestação e muitos casos antes da gestação, na pré-concepção. O que é isso, né? Dentro de uma abordagem científica, nos mostra a aproximação cada vez mais concreta, né, e próxima dessa doutrina espírita com a ciência. Então nós vamos entendendo aqui que aqueles aspectos doutrinários do espírito imortal, da criança que assimila, traz conhecimentos de outras experiências reencarnatórias, esses conceitos e essas concepções estão cada vez mais próximas das comprovações científicas. E o documentário ele traz muito isso, né? Logicamente numa linguagem acadêmica, numa linguagem formal científica e que nós podemos fazer a leitura nas entrelinhas da doutrina espírita. Esse documentário, inclusive, fala a respeito da importância do brincar, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é algo que vai tomar o tempo das crianças, mas tem uma grande função no sentido de despertar o sentido das crianças, né? Como é que nós podemos entender, então, Cíntia, a importância da evangelização? Que tem uma diferença entre a educação formal, a educação que os pais devem dar e também a evangelização, né? Sim. Você abordou uma temática que é o brincar, que é, na verdade, uma concepção que precisa ser melhor trabalhada entre pais e educadores, né? Então, o brincar não é um desperdício de tempo, né? É a atividade básica da criança. Então, quando a criança brinca, ela processa, ela aprende, ela assimila. Por quê? Porque é a atividade principal daquele momento, daquela fase do desenvolvimento da criança. Então, quando nós vamos perceber que
essa atividade ela faz parte, né, de uma rotina de desenvolvimento da criança, é preciso que nós tenhamos as nossas concepções revisitadas, para que a gente perceba que as metodologias antigas e tradicionais, elas precisam ser revistas, né, no sentido de querer que a criança responda, que ela tenha, que a educação tenha um produto e que a gente tenha que esperar algo, né, pronto da criança. E hoje nós estamos repensando esses caminhos no sentido de perceber a criança como participante ativo, que interfere no seu processo educativo e que traz o lúdico, né, dentro de uma metodologia que busca, sim, oportunizar conhecimento, mas de forma agradável, atrativa, encantadora para a criança. E já se observa os resultados quando a criança ela é evangelizada desde ainda na barriga da mãe? É possível a gente perceber essas diferenças? Qual que é a importância da evangelização desde essa época? Sim, nós começamos recentemente um projeto na Federação Espírita do Estado de Goiás, que é o nosso projeto de evangelização pré-natal. E nós tivemos a participação de 6 gestantes. E estamos acompanhando esse processo, né? Agora, os estudos nos dizem que bebês que têm experiências, né, na fase da gestação têm as suas memórias, né, os registros que eles carregam por toda a vida. Então, é muito tranquilo você trabalhar uma música com o bebê em gestação e quando ele nasce você canta aquela música e a criança relembra. Então a gente conta histórias para o bebê quando na fase intrauterina, quando ele nasce, a gente reconta aquelas histórias e ele demonstra, ele mostra que conhece aquele conteúdo. E é isso na parte científica. Então o que nós podemos fazer então dentro da parte moral, né? É possível se trabalhar, se falar de Jesus, se trabalhar com a relação de afeto, a comunicação do pai, da mãe com o bebê nesse momento aí de gestação, já estreitando laços, né? Já cuidando para que essa relação ela seja afetuosa, ela seja espiritualmente saudável. Eu gostaria, Cíntia, que você trouxesse aqui uma mensagem para os pais que estão ouvindo, principalmente aqueles pais que se encontram ainda na fase de gestação. Você desse algumas dicas, algumas sugestões, como eles podem tratar essa interação com esses bebês. Como é que eles podem trabalhar isso? Através de músicas, conversando com o bebê? Qual é a sua sugestão nesse ponto? A primeira questão que eu acho que nós temos que ter atenção, e eu chamo aí os educadores e os pais, né, para que eles percebam o bebê como um ser espiritual. Então, quando nós temos essa concepção, nós vamos enxergar todo o mundo de possibilidades que existe no aprimoramento daquele ser. Então, se a mamãe está gestante e eu percebo aquele bebê como um ser espiritual que traz tendências, traz características de outras vidas e possibilidades de reeducação, eu vou perceber que o útero é um espaço de educação. Então eu posso começar com músicas, com histórias, falando de Jesus, dando importância para esse momento, tendo consciência de que tudo o que eu faço, não só o que eu falo, mas o que eu penso, interfere na saúde emocional e espiritual desse bebê. Então, quando nós estamos nessa fase intrauterina e mesmo depois que o bebê nasce, nós somos educadores. E não só pela palavra, mas pelo exemplo, pelo pensamento, pela vibração. Bebês, eles captam as nossas vibrações. É por isso que nós temos que ter esse cuidado, né, com os pensamentos que nós temos, com as músicas que nós escutamos. Então, nós somos educadores o tempo todo. E o nosso exemplo é a maior metodologia de educação. Isso é muito interessante porque, de certa forma, aquilo que a mãe sente também é aquilo que o bebê sente, né? Então é importante que, sobretudo a mãe, mas os pais, de uma forma geral, eles trabalhem muito essa questão das emoções, dos sentimentos, para que isso possa levar da melhor forma aquele sentimento para o seu filho, né? Inclusive perceber que esse espírito ele está ligado àquela família mesmo antes da concepção.
Então, tudo que acontece no lar, e aí vem André Luiz nos mostra com clareza, né, as histórias de ligações espirituais que são feitas, que o espírito ele visita a sua família num planejamento reencarnatório. Então, nós nos prepararmos, pais, educadores, nos prepararmos para receber esse espírito, né, com as suas características, suas tendências, e termos um olhar sensível para perceber como auxiliar melhor a reencarnação daquele ser. E eu queria que você falasse também da autoeducação dos pais, né? Porque à medida que os pais educam os seus filhos, eles estão também se educando à medida que eles têm que trabalhar a partir do exemplo também, né? Sim. Nós vamos abordar no capítulo 2, Pais e Filhos, onde começa a história. Esse é um capítulo que eu gosto muito, por quê? Porque ele vai trabalhar as relações, desde as relações de reencarnações anteriores, mas também as relações que são trazidas no momento dessa vida atual. Por que eu digo isso? Porque as influências no período perinatal, que aí nós vamos abordar um pouco da parte da psicologia transpessoal, que traz essa visão ampliada das relações, nessa abordagem traz que os pais, as dificuldades muitas vezes de relacionamento com os filhos, muitas vezes as dificuldades que nós trazemos da nossa infância. Então, no momento da educação, eu me enxergo naquela dificuldade, porque a minha infância não foi fácil. Então, quando nós nos conhecemos enquanto pais, educadores, temos esse autoconhecimento, nós vamos melhorando a nossa qualidade de relação, porque nós vamos percebendo até onde eu preciso me melhorar, me aprimorar, para não transferir isso para a minha relação com meu filho. Então, o autoconhecimento é fundamental para que a autoeducação possa interferir na educação com o nosso bebê ali, a nossa criança. Cíntia, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar desse assunto, né, nós queremos inclusive recomendar aqui mais uma vez que possam adquirir esse livro, que está disponível na livraria da Federação Espírita do Estado de Goiás. Para aquelas pessoas que eventualmente não sabem a respeito do assunto ou nem mesmo acreditam que é possível essa evangelização de bebês, né? Como é que os pais podem ter certeza que os bebês estão recebendo aquela informação? A mãe, ela sente que o filho responde aquelas informações? Como é que é possível perceber isso? Sim. Na verdade, o nosso maior desafio é conhecer o nosso filho. E quando os pais, né, a gente fala muito nas salas de evangelização, prestem atenção nos seus bebês, porque as respostas às nossas dúvidas estão neles. Por quê? Porque nós vamos percebendo ao longo do processo de evangelização que eles vão mudando comportamentos. Então, é muito comum, por exemplo, nós ouvirmos dos pais relatos como: nossa, como ele melhorou para dormir à noite. Depois que começou a evangelização, ele está mais calmo. E sabe, naquele momento que ele está chorando, irritado, na hora da troca da fralda, quando eu começo a cantar a música da evangelização, ele para. Aí a gente brinca, será que ele está entendendo mesmo, que ele lembra? Então os pais começam a ter um olhar diferenciado, porque começam a fazer relação daquilo que acontece em sala com a rotina do dia a dia. E aí eles vão percebendo que o bebê, ele compreende, ele demonstra, ele reconhece músicas, histórias, e que ele tem uma memória ali que está viva e que precisa ser ativada. Nesse sentido, né? Cíntia, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui e fica o espaço aberto para você fazer o convite às pessoas para conhecer essa e outras obras que você já publicou. Então, nós aproveitamos para agradecer a oportunidade da divulgação, lembrar que a obra ela traz também no seu quinto capítulo, experiências da evangelização de bebê aqui nos estados brasileiros e também fora. Nós temos aí publicado experiências de evangelização de bebês na Noruega, nos Estados Unidos, pessoas que mandaram materiais de aulas, de fotos. Então, nós temos aí uma gama imensa de sugestões de atividades nos capítulos finais que demonstram que, na verdade, esse trabalho ele é um planejamento espiritual.
E a sementinha ela foi lançada e está sendo disseminada, né, germinando em solos férteis por esse Brasil e por esse mundo todo. Então, se você quer realmente conhecer e aprofundar o seu conhecimento a respeito desse assunto, adquira a obra. E tem a arte de educar, evangelizando bebês, que é a base do trabalho, né? Então eu faço um convite a esse mundo maravilhoso e encantador que é a evangelização de bebês. Sem dúvida, nós sabemos que se nós tivermos crianças mais educadas, nós teremos também homens mais educados. Sim. E você que gostou desse assunto, continue conectado às redes sociais da Federação Espírita do Estado de Goiás. Muito obrigado.